No último sábado, uma perseguição em Pontal, do Paraná, terminou com um rapaz morto a tiros. Com o relato da família do jovem, a história ganha uma nova versão. Veja. De acordo com o BO feito pela Delegacia Civil, Bruno de Souza Almeida, de 25 anos, teria sido flagrado furtando uma obra de materiais de construção. O responsável pela obra tentou denunciar o caso e, ao sair, ainda teria ameaçado os funcionários. O filho do dono teria ligado ao pai e informado o ocorrido. Esse perseguiu Bruno com o carro e realizou os disparos. Até a tarde desta segunda-feira, o suspeito não se apresentou na delegacia. Nós fomos conversar e ouvir a versão da família e, de acordo com eles, a história é um pouco diferente. Isso porque quem estaria envolvido no furto seria um primo do Bruno. Após esse discutir ter furtado as tábuas, as madeiras, teria ido fugindo até a residência do Bruno pedir socorro. Esse, após escutar o pedido de socorro do seu primo, foi até o local da ocorrência para entender a situação, quando foi atingido pelos 6 tiros. E aconteceu que os atiradores pegaram o César roubando lá. E daí eles perseguiram o César, fizeram o César levar de novo um tanto de tábua lá para casa deles de volta. E daí bateram nele, no César, que estava com a esposa, bateram no César, quebraram todo o carro dele, que é o Uno verde que vocês falaram na reportagem, queimaram e depois disso ele saiu fugido. Após isso, o primo teria ido à casa do Bruno pedir socorro. Tá dizendo que foi o meu filho que eles pegaram, o meu filho lá dentro do quintal roubando. Meu filho não estava roubando, ele estava dentro de casa dormindo. Simplesmente ele foi ajudar o primo que chegou aqui, pedindo socorro, E ele foi, no momento, levou, aonde eu não sei, como foi citado. Só que daí ele foi querer tirar satisfação, ele viu o carro verde que seguiu o César, tudo, Daí ele foi tirar satisfação, só que eu queria, na hora que ele foi, e o carro já estava já esperando ele, viraram justamente ali na rua da Copel, entendeu? E no momento que foram para dar o tiro nele, ele só deu um tiro no pescoço. E o resto, quando foi meu piá, quando levantou a mão e pediu, vamos parar, vamos conversar. E ele deu um tiro na mão, quando ele segurou, e o resto, o homem trocou a arma de mão e atirou tudo no mesmo lugar, no lado esquerdo. De acordo com a família, a vítima não teria motivos para desencadear uma discussão e foi tentar somente conversar. A TVCI segue acompanhando o caso. Toda essa história que eles falaram que foi o Bruno, que eles pegaram o Bruno roubando, que foi o Bruno que roubou, na verdade é mentirosa. Não foi ele estava dormindo. Como todo mundo sabe, isso também não é segredo para ninguém, Ele tinha sim os BO dele de furto, só que nesse exato momento não era ele. Ele apenas foi ajudar o primo dele. Você quer saber de uma coisa? Eu não entendi nada. Misturou uma... Por isso que eu vou chamar o Léo e vou dizer uma coisa. O menino estava dormindo, a senhora falou, só que aí tem a marca registrada já, Já tem antecedentes, sempre fica a dúvida. Eu, sinceramente, Léo, não sei se você conseguiu entender, não por culpa da reportagem, mas por todos que falaram, que cada um falou uma coisa diferente da outra. Eu fiquei mais perdido do que cachorro no meio de foguete de final de ano. Sabe aquele foguetório? Coitado do cachorro, não sabe para onde ir. Eu tô igualzinho nessa história aí, viu, meu querido Léo? Pois é, Tony, bem confuso, Boa tarde a você e a todos que nos acompanham aqui no Voz do Litoral. Inclusive, nós estamos aqui no município de Pontal do Paraná, precisamente aqui no Balneário Canoas. Estou acompanhado do cinegrafista Emerson Menini. Nós viemos conversar com o doutor Natan, Macedo de Freitas, ele que é o advogado do suspeito de ter cometido esse homicídio, Um homem de primeiro nome, Cleodir, que seria o pai, ou seria o proprietário ali da obra, que seria um construtor aqui do município, ele que teria efetuado os disparos aí contra o Bruno. Nós vimos na reportagem da Ana Zampier o que a família fala, a mãe e a cunhada da vítima do Bruno de 25 anos. O que eles alegam
é que um outro homem, né, um primo do Bruno, aí que teria efetuado esse furto. O Bruno foi lá para ajudar o primo e que não estaria no momento realizando o furto. Mas como você bem disse, ele já tem passagens inclusive para o furto. Segundo as informações que levantamos aqui, pelo menos com a versão do advogado aqui, do suspeito, inclusive em outras obras ele já teria realizado outros furtos. Segundo também o que conversamos aqui com o advogado, o doutor Natan, o que ele relatou é que tem imagens que mostram o momento da perseguição. Segundo também o doutor, essas imagens ainda estão em sigilo, né? Nós tentamos ter acesso, mas por enquanto corre em sigilo, até para não atrapalhar as investigações, mas que mostram o momento em que o Bruno teria perseguido ali o casal, né? Estava ali seria um homem e a colega dele que estavam dentro desse carro, que seriam filhos, ele é filho, né? O motorista, o condutor, filho do suspeito do homicídio. Ele se sentiu perseguido pelo Bruno, né? Se sentiu ali acuado e ligou para o pai. O pai foi atrás e aqui no balneário Praia de Leste acabou ocorrendo esses disparos, cerca aí de 6 disparos de arma de fogo. É claro que agora a investigação, né, a Polícia Civil que vai investigar para entender realmente, mas pelo lado da defesa, nós ouvimos aí o que a família da vítima falou, já a defesa do suspeito, né, nós vamos ouvir aqui também para tentar entender qual é a versão deles. O que eles alegam é que foi uma legítima defesa, que o pai, desesperado, vendo o seu filho ligar a todo momento, dizendo que estava ali acuado, se sentindo perseguido, foi atrás e acabou com a vítima, né, efetuando esses disparos de arma de fogo. O que a defesa também bate bastante é que o suspeito aí, né, o seu Cleudir, aí, o pai do homem que estava dentro do carro, né, que se sentindo perseguido aí pela vítima, então, é um homem trabalhador, é um homem aqui construtor na cidade e não possui antecedentes criminais, Tony. Pois é aquela história, né, Léo, que quando você mais mexe, sabe como é que é? E ainda eu falei ontem e vou repetir hoje, tá faltando uma peça aí para fechar esse quebra-cabeça, 1, 2 ou 3 pecinhas para fechar o quebra-cabeça da história. Agora, bem lembrado aqui pela nossa produção, não tem polícia para chamar, não dá para chamar a polícia no caso desse, na hora do pega para capar. E outra coisa, reuniu lá um monte de curiosos e facilitou no primeiro momento, mesmo que todo mundo já sabia quem era o atirador, mas facilitou a fuga dele no primeiro momento. Agora, está toda complicada a história. Eu não sei se você tem um ponto de vista já bem claro, mas eu sinceramente não tenho, viu, Léo? Realmente, Tony, é uma situação, como você falou, até a gente tenta, né, explicar, tentar facilitar um pouco para o pessoal de casa entender a situação, é tudo muito confuso. É claro que ainda é recente, a situação aconteceu no último sábado, as informações vão chegando a cada dia, assim como chegou essa informação de que há, por exemplo, câmeras ali de monitoramento. Eu acredito que sim, realmente, até porque foi na própria PR onde tudo teria acontecido, essa perseguição. A Polícia Civil que está tendo acesso a essas imagens, a hora que nós pudermos também ter acesso, pode pelo menos ali demonstrar se realmente houve uma perseguição, se realmente um estava ali acuando o outro, enfim, para que a gente possa entender um pouco melhor do que aconteceu nessa situação. Como você bem falou, acaba ficando complicado, a gente tenta ouvir um lado, ouvir o outro, a gente vai tentando levantar o máximo de informações, mas claro, a Polícia Civil que vai acabar concluindo aí esse inquérito, entregando ao Ministério Público. O que levantamos aqui também é que o suspeito, né, o seu Cleudir, foi ouvido na noite de ontem, já na noite desta segunda-feira. O que o advogado quis também ressaltar é que em momento algum ele se evadiu do local, segundo o que o advogado disse, ele até por uma questão ali de represária na hora acabou saindo apenas daquele local, mas imediatamente acionou o advogado que entrou em contato com a Polícia Civil, que foi repassado que havia uma delegada plantonista, né, mas não é o delegado, o doutor Carlos, que responde aqui por Pontal do Paraná, e aí ficou, segundo o delegado, repito, né, ficou acordado que assim que retornasse então na segunda-feira, o delegado responsável aqui por Pontal, ele já seria ouvido pelo suspeito, o seu Cleudir, aqui em Pontal do Paraná, Tony. Tá bom, Léo. Obrigado. Vamos ter que aguardar realmente aí o trabalho da polícia. Só que resta, daqui a pouco vocês voltam. Muito obrigado. Tem que dizer o seguinte também, né? O cara não foi encontrado nada dentro do carro da vítima. Então eu não sei exatamente. Tem coisas aí por trás que eu acho que a gente tem que aguardar. Nós não somos policiais, né? Vamos aguardar o trabalho da polícia para tentar entender o que foi que aconteceu. Com relação a ele ter saído do local, se ele fez isso, cabe. Se ele realmente fez isso, o autor
o crime, se ele saiu do local porque ele ficou preocupado com o que poderia acontecer com ele ali e chamou imediatamente, ligou para o advogado, e o advogado entrou em contato também imediatamente com a delegada de plantão, pode. Ele pode fazer isso. Agora, por que a polícia estava atrás dele, se realmente aconteceu isso? Exatamente. Pois é, o autor escapou de um policial rodoviário. Mas porque, segundo o policial rodoviário, muita gente ali, e ele tentou sozinho resolver ali, não tinha como, e quando ele foi verificar uma outra situação da mesma ocorrência, ele estava de folga. O cara vazou, porque ficou assim de gente, né? Então, por quê? Por que a polícia continuou à procura dele ontem? O advogado está dizendo, o advogado está no papel dele também, dizendo que ele não fugiu, que ele saiu do local porque estava tenso esse troço ali. Vamos aguardar, tá bem confuso esse troço todo aí, viu?